Ela questionava a ida no templo. Ela questionava a ida nos montes. Quando ela disse, os nossos pais diziam que era no montes que se devia adorá-lo. Os judeus já dizem que é no templo em Jerusalém que se deve adorar. Ele não a questionou, a confrontou, mas disse para a mulher, tanto uns quanto o outro estão certos, estão corretos. Sim, no monte, sim, no templo, porque o templo ainda estava de pé, porque ele ainda não havia cumprido toda a lei, quando o fim da lei foi nele. Então ele disse, vai vir dias, mulher, que Deus, que é Espírito, será adorado em Espírito e em verdade. Então, ele apontava para o ressuscitado, para aquele que havia de ressuscitar, como ressuscitou. Então, hoje nós, que temos o entendimento, entendemos que o conceito que estava por trás de todas essas coisas. Hoje nós entendemos, mas eles não conseguem entender, eles não conseguem alcançar, eles não abrem mão de todas essas coisas que nós temos dito. Eu ainda ontem, conversando com uma pastora, né, ela disse assim, eu não concordo contigo. Eu disse, não é concordar comigo, é concordar com a verdade, com a sã doutrina. Quem diz isso é a sã doutrina, é a palavra da verdade, é a palavra revelada. Não sou eu que criei estas coisas, que inventei essas coisas, não são coisas da minha cabeça, da minha mente, não. Eu conheço o outro lado, eu fui do outro lado, como muitos que me seguem sabem. Eu fui um teólogo respeitado dentro do sistema que eu vivi, do sistema que eu passei. Eu disse que fui professor em faculdade de teologia. Eu fui professor em 3 seminários. Eu era professor de escola bíblica dominical. Eu era professor dos professores. Eu preparava os professores para no dia seguinte lecionar diante das classes. Eu era sempre responsável pela educação religiosa das denominações, dos templos, né, denominacionais que eu passei. Era tudo comigo. Estudo bíblico era comigo. Pergunta o professor Levi, o pastor, era tudo comigo. Então eu conheço o outro lado, eu vivenciei o outro lado. Como diz aquele ditado, eu não estou aqui de paraquedas, não. Eu vivenciei tudo do lado de lá. Eu conheço por trás dos bastidores. Eu conheço as maiores lideranças. Alguns já se foram, outros já estão com a idade muito avançada, mas ainda vivem das Assembleias de Deus no Brasil. Eu poderia citar aqui alguns nomes, que foram meus mestres e depois eu me tornei colega deles. Lourenço Onso, Gilberto Gonçalves Malafaia, Adiel Cunha, Adilson Soares, Jeremias do Couto, Mário Bahia, Claudio Honor de Andrade, Antônio Gilberto, Abraão de Almeida, Adival Vale, Horácio da Silva Júnior, Valdir Neves e tantos outros que agora eu esqueci, foram meus mestres. Helenay Cabral, e depois eu me tornei colega deles, passei a lecionar na mesma faculdade que eles lecionavam. Então, eu não estou contando isso aqui
é como vanglória, até porque hoje, para mim, isso não faz mais sentido. Teve a sua importância lá atrás, mas hoje não tem mais. Mas para mostrar para alguns que ainda vão lá e tentam dizer que eu sou uma pessoa frustrada, que eu me decepcionei, porque não tive uma igreja, porque não me tornei um grande líder religioso. Não me tornei, eu nunca quis ter templos religiosos. Eu sempre fugi disso. Porque eu já tinha um entendimento mesmo estando lá no sistema religioso. Fui convidado diversas vezes com outros para abrir novos templos, para dirigir o que eles chamam de congregações, e tudo isso eu recusei. Eu gostava muito, era de lecionar. Amava a escola bíblica dominical. Amava dar aulas em seminários, em institutos bíblicos, em faculdades teológicas. Amava a dar estudo nas igrejas, quando eram convidados. Gostava de pregar. Essa área era a minha área preferida, tanto na área religiosa quanto na área secular, que eu também fui professor secular de técnicas comerciais. Muitos nem sabem o que é isso. De inglês, de religião. Entendeu? Então fica aí para esses que pensam que eu sou um frustrado, que eu estou aqui como se dissesse: lá eu não tive espaço, lá eu não consegui, e aqui no canal, no YouTube, eu estou conseguindo. Engano seu, engano seu. Hoje eu louvo e glorifico ao Pai dos Espíritos por ter me tirado de lá, por ter me dado o entendimento, por ter me dado esta visão que hoje eu tenho, esta visão que me libertou das sombras, e hoje eu vivo o real. Então esta é a palavra de hoje. Se você gostou, dê um like. Se não é inscrito, se inscreva, divulgue e compartilhe. Muitos dos que ainda lá estão, desculpa a redundância, estão voltados para as sombras, não vivendo o real. Não é o nosso caso. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Novamente vão 2 vídeos, porque cortou e eu emendei logo a seguir. Eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso trocar o meu aparelho, mas no momento eu não estou podendo. Estou sem condições de trocar. Eu vou aqui até quando der, mas eu preciso trocar de aparelho. Meu aparelho tem dado uns probleminhas, tem me deixado na mão, como diz o outro. Mas o importante é que eu ainda estou conseguindo. Beijo no seu coração, um forte abraço. Um ótimo e abençoado domingo. Graça neles. Nós, da graça de Deus, amamos vocês.